Em menos de 5 segundos, uma decisão destruiu uma família inteira. Ninguém imaginava que, por trás da fachada de pai presente, existia algo muito mais sombrio. Uma história que começou com paixão, promessas e sonhos de uma família perfeita, mas que aos poucos se transformou em controle, medo e silêncio. Ela acreditou estar protegida. Acreditou que o amor poderia mudar um homem. Acreditou que suportar era o mesmo que salvar. Mas algumas escolhas não dão segunda chance. Essa não é apenas uma história sobre violência. É sobre sinais ignorados. E sobre o preço devastador de permanecer. Capítulo 1. O amor que nasceu no meio da mata. Jéssica Jaramillo era o tipo de jovem que iluminava qualquer lugar onde chegava. Criada em uma pequena cidade na zona rural do sul do Mississippi, ela era conhecida pelo riso fácil, pelas brincadeiras, pela energia contagiante. Gostava de estar com os amigos, de aproveitar cada canto de diversão que aquela cidade simples podia oferecer. Uma de suas rotinas favoritas era sair com eles para a lanchonete local. E foi em uma dessas noites comuns, que pareciam não ter nada de especial, que o destino decidiu agir. Foi ali que ela conheceu Chad. Ele não passava despercebido. Imperativo, extrovertido, extremamente atraente. Chad tinha presença. Nas festas bastava entrar para que todos notassem. Seus gestos eram calculadamente chamativos. Sua voz sempre um pouco mais alta. Suas atitudes pareciam gritar: "Eu estou aqui." Todos queriam ser amigos dele. E Jéssica achava tudo aquilo emocionante. Ela não conhecia a família dele. Não sabia muito sobre seu passado. Mas o jeito masculino de Chad, sua postura firme, a maneira como falava e se colocava no mundo, tudo isso transmitia a Jéssica algo que ela nunca havia sentido antes: segurança, proteção. Então, em abril de 1997, veio a notícia que mudaria sua vida para sempre. Jéssica estava grávida. Ela tinha apenas 17 anos. Chad, 24. Quando Jéssica contou a novidade, Chad ficou radiante. Não houve hesitação. Não houve medo aparente. Ele planejou casamento. Falou em formar uma família. Em assumir o papel de marido, de pai. O primeiro passo seria encontrar uma casa para morarem juntos. Jéssica acreditou. Acreditou que estava construindo a família perfeita. A família dos seus sonhos. Nada podia dar errado. Mas o início não foi exatamente como ela imaginava. Chad alugou a casa do próprio irmão para que os dois morassem. Parecia prático. Parecia conveniente. Só havia um detalhe. A casa ficava completamente isolada. Não havia vizinhos. Não havia movimento. Não havia nada ao redor. Apenas mata. Um silêncio constante. Um vazio absoluto. Mesmo assim, Jéssica não se deixou abater. Estava com o grande amor da sua vida. Estava iniciando sua família perfeita. Tudo ainda parecia romântico. Chad saía para trabalhar. Jéssica ficava em casa, cuidando dos afazeres. Nos momentos livres, o casal pescava. Fazia fogueiras. Organizava pequenos piqueniques, momentos simples. Momentos que pareciam felizes. Chad era agradável, romântico. Continuava transmitindo aquela mesma segurança que a conquistara no início. E olhando para aquela vida isolada em meio à mata, Jéssica se perguntava: o que mais ela poderia querer? Capítulo 2. Isolada, grávida e sob controle. À medida que a barriga de Jéssica crescia, crescia também algo dentro dela. Um instinto, uma urgência, um desejo quase desesperado de proteger o filho que ainda nem havia nascido. Ela queria garantir que nada faltaria. Nada. Mas foi exatamente nesse momento que algo começou a mudar. Chad já não era o mesmo. Ele passou a lembrar Jéssica, com frequência, que era ele quem trabalhava, que o dinheiro era dele, que ela só receberia alguma quantia quando ele achasse necessário. E havia uma condição: cada gasto deveria ser justificado.
Cada centavo explicado. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre controle. E se isso não bastasse, Chad começou a afastá-la de todos. Os amigos desapareceram da rotina de Jessica. A família tornou-se presença limitada. E, por causa do trabalho, Chad ficava fora a semana inteira. Mas ele não apenas viajava, ele fazia questão de deixá-la completamente sozinha, sem comunicação. Desconectava o telefone, levava o único carro que possuíam, e ali ficava Jessica, grávida, isolada no meio da mata, apavorada. E se algo acontecesse? E se entrasse em trabalho de parto? Quem a ajudaria? No silêncio daquela casa cercada por árvores, Jessica buscava força onde podia. Em suas orações diárias. Era ali que tentava encontrar consolo. Até que, em um fim de semana, algo quebrou a frágil sensação de normalidade. Chad voltou para casa. Entrou como um raio e foi direto para o banheiro, sem cumprimentá-la, sem sequer olhar para ela. Era a primeira vez que isso acontecia. Jéssica sentiu o estômago apertar. Algo estava errado. Enquanto a água do chuveiro caía, ela tomou uma decisão. Pegou o celular de Chad, começou a verificar as ligações e viu muitas chamadas para o mesmo número. 1, 2, 3, várias vezes. O que era aquilo? Por que tanta insistência? Jéssica anotou o número e quando Chad não estava em casa, decidiu ligar. Do outro lado da linha, uma mulher atendeu. Jéssica se identificou. Disse que era a esposa de Chad. Perguntou por que aquela pessoa precisava falar tanto com ele. A resposta veio sem hesitação. Há 7 meses, ela tinha um caso com Chad. Eles se encontravam constantemente. 7 meses. Jéssica ficou paralisada. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Desde criança, ela carregava problemas de autoestima. Um complexo de inferioridade que nunca a abandonara. Sempre teve medo de não ser suficiente. E naquele momento, todas essas inseguranças gritaram mais alto. Ela acreditou que não conseguiria viver sem Chad. Acreditou que, se ele a deixasse, jamais seria amada novamente. E havia o filho. Ela não queria que ele crescesse sem a presença do pai. Todos esses pensamentos se acumularam, pesaram, sufocaram. E no fim, Jéssica tomou uma decisão. Ela não confrontaria Chad. Deixaria o assunto para lá. Como se o silêncio pudesse proteger aquilo que já estava começando a ruir. Capítulo 3. O tiro na estrada e o aviso silencioso. Com o passar do tempo, a inquietação de Jéssica começou a crescer. Não era apenas a distância. Não era apenas o controle. Era algo diferente. Chad começou a mudar. Passou a se interessar obsessivamente por assuntos militares. Falava sobre estratégias, conflitos, poder. E, acima de tudo, armas. Tinha uma verdadeira obsessão por armas de fogo. Dentro da própria casa, mantinha uma coleção. Armas guardadas, carregadas, sempre ao alcance. Jéssica sabia que aquilo não era seguro. Sentia isso no fundo do peito. Mas isolada e cada vez mais fragilizada, guardava o medo para si. Até que, certo dia, Chad a convidou para sair. Tudo parecia normal. Uma estrada de mata. Silêncio ao redor. O som do carro cortando o vazio. Então, à beira da estrada, um cachorro caminhava pelo acostamento. Chad diminuiu a velocidade, parou o carro, chamou o animal. O cachorro animado aproximou-se abanando o rabo, confiando. Ao chegar perto, apoiou as 2 patas na janela, como se pedisse carinho, como se esperasse recompensa. Foi então que, sem qualquer hesitação, Chad sacou a arma e atirou na cabeça do animal. O som do disparo ecoou na mata. Jéssica congelou. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Ela não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. O cachorro caiu ali mesmo, sem chance, sem defesa. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Em que tipo de homem Chad havia se tornado? Ou ele sempre foi assim,
Sentindo o pavor que tomava conta dela, Chad virou lentamente o rosto e a encarou. Um olhar fixo, frio, intenso. Ele não disse uma única palavra. Não precisava. Aquele olhar carregava um aviso silencioso, uma ameaça muda. E, naquele instante, Jéssica entendeu. Ela sabia exatamente do que ele era capaz. Capítulo 4. A primeira agressão e o início do ciclo. O recado estava dado, e Jéssica entendeu, sem que uma única palavra fosse dita. Qual era o seu lugar? Ela precisava ser a esposa perfeita, a dona de casa perfeita. Chad exigia uma casa impecável, extremamente limpa, extremamente organizada. Ele fazia questão de lembrá-la. Sua função era ser mãe, dona de casa e empregada. Se ele se esforçava na rua, ela tinha a obrigação de dar o melhor dentro de casa. Quando Chad chegava do trabalho, não era um reencontro, era uma inspeção. Ele fiscalizava cada detalhe. Se algo não estivesse do agrado dele, ela limpava tudo de novo. O romantismo havia desaparecido. No lugar restava tensão. Jéssica já estava com 6 meses de gestação quando algo mudou de vez. Em um certo dia, Chad chegou do trabalho e foi direto para o quarto descansar. Estava cansado. Deitou-se e caiu em um sono profundo. Minutos depois, Jéssica entrou no quarto. Caminhou devagar. Viu que ele dormia. Aproximou-se da cômoda. Abriu a gaveta com cuidado, tentando não fazer barulho, mas foi inútil. A madeira rangeu. Chad despertou e, em um ataque de fúria, levantou-se imediatamente. Pegou Jéssica pelos cabelos, arrastou-a para fora do quarto e bateu a porta com violência. Foi a primeira agressão física. Jéssica ficou paralisada, sem entender, sem conseguir respirar direito. O que ela tinha feito de tão grave? Alguns minutos depois, Chad saiu do quarto. Abraçou Jéssica, pediu desculpas, disse que jamais faria aquilo novamente. Mas, nas entrelinhas, deixou claro que a culpa era dela. Se ela não tivesse entrado no quarto, se não tivesse acordado o marido cansado, Jéssica se culpou. Acreditou que estava sendo egoísta. Como pôde atrapalhar o descanso dele? Ela ainda não compreendia que aquilo não era carinho, era manipulação. Sempre que episódios assim aconteciam, Jéssica pensava em se separar. Pensava em fugir, mas Chad sabia contornar a situação. Sabia pedir desculpas. Sabia ser gentil quando precisava. E, por algum tempo, as coisas ficavam bem. Então Jéssica se convencia de que os momentos bons compensavam os ruins. Infelizmente, ela era ingênua e ainda não entendia que estava presa dentro do ciclo da violência doméstica. Capítulo 5. Do casamento ao espaguete no chão. Em janeiro de 1998, nasce Scott. E, pela primeira vez em muito tempo, Jéssica sentiu uma felicidade pura. Ela se apaixonou perdidamente pelo filho. Cada choro, cada pequeno movimento, cada respiração daquele bebê preenchia um vazio que ela nem sabia que existia. Chad também parecia feliz. Com a chegada de Scott, algo mudou. Ou pelo menos foi o que pareceu. Ele estava carinhoso, calmo. Elogiava Jéssica com frequência. Ajudava nos afazeres da casa. A rotina parecia estável, quase normal. O tempo passou sem grandes intercorrências. Até que Jéssica descobriu que estava grávida novamente. Quando já estava com 6 meses de gestação, os dois decidiram se casar. A família de Jéssica não concordava. Não viam Chad com bons olhos. Alertaram, aconselharam que ela não seguisse em frente. Mas Chad havia demonstrado estar mudado. E Jéssica acreditou. Ela imaginava uma cerimônia simples, mas emocionante. Algo romântico. Um momento especial para marcar um recomeço. Mas Chad não quis gastar dinheiro com festa. Disse que o casamento civil era suficiente, e assim foi feito, do jeito que ele determinou. Quando retornaram para casa, algo parecia diferente. Era como se uma chave tivesse virado.
Chad voltou a ser o homem violento de antes. Meses depois, nasce Cynthia, a segunda filha do casal. Jessica fazia de tudo para proteger seus filhos. Certo dia, Chad chegou do trabalho e viu no fogão um espaguete do dia anterior. Aquilo foi o bastante. A simples visão daquela panela pareceu uma afronta pessoal. Como se Jessica estivesse desleixada. Como se não se importasse. Tomado pela cólera, Chad jogou o espaguete no chão. Pegou Jessica pelos cabelos. Mandou que ela se ajoelhasse. E a obrigou a comer aquela comida. Ele pegava o espaguete com as mãos e esfregava no rosto dela. Mas não era suficiente. Arrastou Jessica para o quarto. E a espancou repetidas vezes. A agressão durou minutos. Mas para Jessica, foi uma eternidade. Quando terminou, ele ordenou que ela voltasse para a cozinha e limpasse toda a bagunça. No dia seguinte, Jessica estava com o olho roxo. O corpo coberto de hematomas, uma costela quebrada. Ela jamais imaginou que Chad fosse capaz de ir tão longe. Quando ele saiu para trabalhar, Jessica tomou uma decisão. Caminhou vários metros até a casa mais próxima. Bateu na porta do vizinho e pediu para usar o telefone. O vizinho se espantou com o que viu. Convidou-a para entrar imediatamente. Jessica ligou para sua família. A orientação foi clara: procurar a polícia. E ela foi. Chad foi preso, mas fez um acordo na justiça. Precisaria procurar ajuda psiquiátrica. Ser medicado, ele concordou. Passou a fazer terapia. Começou a tomar medicação. E por um tempo, parecia que estava funcionando. Mas Chad tinha aprendido uma nova estratégia. Nas sessões de terapia, distorcia as histórias. Manipulava os fatos. Transformava Jessica na vilã. Ele era o incompreendido. Ela, a culpada. Pouco tempo depois, Jessica se viu grávida novamente. Nasce Joe. O bebê trazia alegria, mas também medo. Jessica começou a perceber que, quanto mais filhos tivesse, mais difícil seria escapar daquele casamento. Então, em silêncio, ela tomou uma decisão. Sem que Chad soubesse, Jessica fez uma laqueadura. Era o primeiro movimento secreto em direção à própria sobrevivência. Capítulo 6. A arma na boca e a fuga milagrosa. Em um raro momento de respiro, Jessica decidiu visitar sua família. Levou os filhos. Passou um dia leve. Riu. Conversou. Sentiu-se por algumas horas protegida pelas pessoas que amava. Era como voltar a ser quem ela era antes de tudo começar. No fim da tarde, ela retornou para casa. E bastou abrir a porta para perceber que algo estava errado. Chad estava diferente. Transformado. Ele ficou enfurecido porque ela demorou. Sem aviso, agarrou Jessica e começou a agredi-la. Scott, já com 3 anos, presenciava a cena. E em um gesto desesperado, tentou impedir o pai. Chad agarrou o próprio filho pelo pescoço e o arremessou com força contra o sofá. Mas o horror ainda não tinha acabado. Chad pegou uma de suas armas. Jessica estava ajoelhada no chão. Ele mandou que ela abrisse a boca e colocou o cano da arma dentro dela. Perguntou se ela conseguia ver a maldade nos olhos dele. Depois, tirou a arma de sua boca e a posicionou na nuca de Jessica. Então, o telefone tocou. O som cortou o ar como um milagre inesperado. Chad abaixou a arma e foi atender. Jessica respirou. Seu corpo, até então rígido de pavor, cedeu. Uma mistura de fraqueza e alívio tomou conta dela. O que viria depois? Ela não sabia. E, ao mesmo tempo, esperava qualquer coisa. Mas como se nada tivesse acontecido, Chad desligou o telefone e ordenou que ela fosse se limpar. Eles iriam sair. No banheiro, enquanto limpava o rosto, Jessica fez uma oração. Pediu a Deus que, se ele lhe desse uma oportunidade de fugir, ela nunca mais voltaria para aquela casa. Nunca mais voltaria para a vida daquele homem. Ela entrou no carro com as crianças. Antes de sair, Chad fez uma ameaça. Se ela falasse alguma coisa, ele a mataria. Ele dirigiu até a casa de um amigo. Ao chegar, desceu do carro
mas mandou que Jéssica permanecesse com as crianças. Deixou a chave na ignição e caminhou em direção à casa. E então, ela entendeu, aquela era a oportunidade. A resposta que havia pedido em oração. Jéssica se moveu rápido. Saltou para o banco do motorista. Sem pensar duas vezes, acelerou o máximo que pôde. Chad percebeu. Correu atrás do carro. Gritava que se ela não parasse, iria matá-la. Mas dessa vez, ela não parou. Ela fugiu. No tribunal, Chad disse que estava arrependido. Prometeu que mudaria. Mas Jéssica estava decidida. Não voltaria. Ainda assim, as ameaças continuavam. Chad disse que se ela tirasse as crianças dele, ele a mataria. Jéssica tinha medo. Medo por si. Medo principalmente pelos filhos. Para evitar um mal maior, tomou uma decisão dolorosa. Abriu mão da guarda. Ficaria com as crianças apenas em fins de semana alternados e nas férias escolares. Era o preço que ela acreditava precisar pagar para manter todos vivos. Antes de continuar o vídeo, recomendo que, se você se interessa por esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Também curta os vídeos e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Toda terça, um caso internacional, e toda quinta, casos nacionais. Capítulo 7. A ligação que mudou tudo. Em 2003, o divórcio finalmente saiu. Depois de anos de medo, violência e silêncio, Jéssica estava oficialmente livre. O tempo passou e a vida começou a ficar mais leve. Mesmo com os filhos sob a guarda de Chad, ela não vivia em constante preocupação. As crianças gostavam do pai, especialmente Scott. A ligação entre os dois era intensa. Scott adorava a companhia de Chad. Havia ali uma admiração quase inabalável. Jéssica, no entanto, sentia algo diferente. Percebia que aquela entrega não era recíproca da mesma forma. Mas ainda assim, tudo parecia estar andando bem. Decidida a recomeçar, Jéssica tomou uma atitude ousada. Ingressou nas Forças Armadas. Queria se fortalecer. Queria reconstruir sua identidade. E foi lá que conheceu Eric Jamilo. A conexão foi imediata. Por meio de amigos em comum, eles se aproximaram. Logo, Jéssica apresentou Eric aos filhos. Foi um momento perfeito. Havia leveza. Havia respeito. Havia algo que ela nunca tinha vivido antes. Segurança sem medo. Jéssica e Eric se casaram. Ela estava vivendo a vida que sempre sonhou. Sentia-se verdadeiramente amada. Scott, Cynthia e Joe encontraram em Eric a figura paterna que sempre desejaram. Nos fins de semana, faziam passeios, riam juntos, construíam memórias felizes. Momentos que nunca haviam tido com o próprio pai. Mas a adolescência chegou. E, com ela, novos conflitos. Chad fazia questão de contradizer todas as regras e disciplinas ensinadas por Jéssica e Eric. Se eles diziam não, Chad dizia sim. Se impunham limites, ele quebrava. Era uma disputa silenciosa. Em 2013, Chad conheceu Stacy Beach. Bonita, simpática. Stacy via em Chad um homem cavalheiro, gentil, educado. Ele contou a ela que sofria de transtorno pós-traumático por causa do período nas Forças Armadas. Scott tinha 16 anos quando seu pai conheceu Stacy. Nessa fase, Scott gostava de festas. Gostava dos amigos. Era a alma do ambiente onde chegava. Carismático, leve. Mesmo conhecendo o temperamento do pai, Scott se recusava a se afastar dele. A conexão entre os dois continuava forte. Não importava o que Chad fizesse. Scott sempre estava pronto a perdoar. Enquanto isso, Jéssica, mesmo sem ter os filhos ao seu lado o tempo todo, sentia-se em paz, feliz. Acreditava que, finalmente, o passado estava ficando para trás. Ela não sabia que Chad, mais uma vez, seria a causa do seu pior sofrimento. 17 de agosto de 2018, Jéssica navegava pelas redes sociais quando viu uma mensagem inesperada. Oi, sou amigo da Stacy. Ela está tentando falar com você. É uma emergência. Ligue para ela nesse número. O coração apertou.
Imediatamente ela ligou. Stacy atendeu. A voz estava trêmula, apavorada. E a primeira frase foi direta: crua. Ele o matou. Jéssica não entendeu. Como assim? Do que você está falando? Do outro lado da linha, Stacy insistiu. Chad matou Scott. A notícia caiu como uma bomba. Jéssica sentiu as pernas tremerem, o ar faltar, o mundo girar. Não podia ser. Como aquilo foi acontecer? No dia fatídico, tudo começou com algo simples. Scott perguntou ao pai se poderia visitar a avó. Chad disse não. Scott, como qualquer garoto da sua idade, ficou contrariado, resmungou, reclamou. Não parava de insistir. Chad estava deitado na cama. O quarto carregava aquela tensão invisível que antecede a tempestade. De repente, incapaz de suportar as reclamações do filho, ele se levantou, caminhou até Scott e o empurrou ao chão. Scott caiu. Foi então que Chad pegou a arma. Mas Scott não recuou. Num impulso, avançou contra o pai, tentando tomar a arma de suas mãos. Só que Chad era mais forte. Ele derrubou o filho novamente. Scott caiu mais uma vez no chão. E, naquele instante, algo mudou. Chad olhou nos olhos do próprio filho. Um olhar frio, desumano. Scott ficou paralisado, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Como se esperasse, até o último segundo, que o pai fosse parar. Mas Chad puxou o gatilho. O disparo ecoou. Quando Stacy ouviu o tiro, correu para ver o que estava acontecendo. Encontrou Scott caído, o corpo envolvido no próprio sangue. Ela tentou se aproximar, mas Chad a impediu. Com a voz fria, controlada, ordenou que ela ligasse para a emergência. A ambulância chegou. A polícia também. Chad foi preso em flagrante. Veio o julgamento. No tribunal, Chad alegou que sofria de transtorno pós-traumático por causa do exército. Disse que surtou, mas suas alegações não se sustentavam. Chad nunca esteve em combate. Desde o início da carreira militar, seus superiores perceberam que ele representava perigo para si mesmo e para os colegas. Por isso, foi direcionado ao serviço burocrático. Trabalhava atrás de um computador. A acusação foi direta. Chad podia ter parado. Podia não ter atirado. Mas ele escolheu. Ele desejou. Ele não hesitou. A sentença veio. 20 anos de prisão. Jéssica perdeu o filho tão querido. Scott, o menino que a fizera sorrir, mesmo nos períodos mais sombrios da sua vida. Mas diante da dor mais devastadora que uma mãe pode sentir, ela tomou uma decisão silenciosa. Aquela seria a última vez que Chad a faria sofrer. Hoje, Jéssica segue a vida ao lado do marido e dos 2 filhos. E carrega na memória aquele que, mesmo em meio a uma história marcada pela violência, foi luz. No final, o que mais dói não é apenas o que aconteceu. É perceber que os sinais estavam lá. O controle disfarçado de proteção. O isolamento vendido como cuidado. O medo que ia crescendo em silêncio dentro de casa. Histórias assim nos obrigam a encarar uma verdade desconfortável. O perigo muitas vezes não chega de repente. Ele se constrói aos poucos, dentro de relacionamentos que deveriam ser abrigo. Por isso, conversem com seus filhos. Ensinem que amor não controla, não humilha, não ameaça. Amor não impõe medo. E, acima de tudo, criem um espaço seguro para que eles possam falar. Sem vergonha, sem culpa, sem medo de julgamento. Que essa história não seja apenas mais um caso, que seja um alerta. Porque ninguém deveria aprender da forma mais cruel que o lugar que parecia seguro. Nunca foi. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse caso. A sua voz é muito importante. Até o próximo vídeo.